Bom dia, graça e paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do vosso Pai. Amém. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Você pode repetir comigo? Deus é bom. Ele é bom em todo tempo. Oh, glória. Aleluia. 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 É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Eu me sinto muito honrada. Meu nome é Tânia Souza, eu sou esposa do pastor Guilherme. E é um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Amém? É muito bom mesmo poder estar junto dos santos. Aleluia. Oh, glória. Vamos falar um pouquinho essa manhã sobre o assunto do dia, que é Páscoa. Amém? Estamos na Páscoa, a gente já começou a cantar o nome redentivo do Senhor, a dizer o quanto Ele é bom, a dizer quanto nós somos gratos a Ele, mas vamos entender um pouquinho sobre isso, amém? Aleluia, oh glória, vamos lá abrir em Lucas, aleluia, em Lucas 22, no verso 1 está escrito assim, aleluia, estava próximo a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram, onde, ó Senhor, que prepararemos? E Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhe mostraram o espaço e o cenário, e a mobília, e ali façam os preparativos. E indo e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse, peguem e repartam entre vocês, pois digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão e dando graça, o partiu e lhes deu, e dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Jesus, ele ansiou estar com os filhos, ele ansiou estar com os discípulos, mas ele deixou bem claro que até que o reino venha, ele não ia fazer isso novamente. Foi a última refeição, foi o último repartir do pão, foi o último momento que ele estava entre os irmãos, antes do seu sacrifício. Sabe, o Senhor falou muito comigo a esse respeito. A Páscoa é para ser lembrada como gratidão. A Páscoa é para ser lembrada como comunhão. A Páscoa é para ser lembrada como perdão. Por quê? Porque Jesus, ele nos perdoou. Antes de tudo. Vocês sabem quem estava com ele aqui nessa Páscoa? Nesse pão, nessa última refeição? Judas Iscariotes. Estava com ele, sentado à mesa. Ele partiu o pão, ele deu de comer e deu de beber por seu traidor. Para aquele que estava entregando ele. Para aquele que era mais chegado que irmão. Que era um dos 12, do qual ele havia escolhido. Sabe, o Senhor falou, fale com eles, mas primeiro ele falou comigo, a respeito de perdão. A Páscoa se trata de perdão. A Páscoa
se trata de reconciliação. Às vezes ficamos presos em tantas coisinhas, não é? Ah, Taninha, mas pode ser coisinha para você. Para mim doeu bastante. Sim, eu não estou dizendo que, desmerecendo na questão de eu falar coisinhas, mas é que eu estou dizendo para vocês, é que maior do que Jesus fez e perdoou, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele foi achado sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Na boca dele não houve nenhum dolo, ele nunca falou mal de ninguém, ele nunca disse nenhuma palavra torta, ele nunca fez nada. Ele foi santo, foi o Cordeiro Santo, entregue mudo ao madeiro por mim e por você, que é maior perdão do que esse. E ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Ele morreu pelo seu traidor, mas ele morreu também pelo homicida, ele morreu também pelo pedófilo, ele morreu por todos, por aquele que confessar que ele é o Filho de Deus, por aquele que se arrepender. Ele morreu por todos. Mas, Taninha, como é que eu vou fazer isso? Não seja apego no orgulho. Sabe que a maioria das vezes que nós não conseguimos liberar perdão se trata de orgulho? Judas não se arrependeu. Ele teve remorso. E por ele ter remorso, ele morreu. Antes mesmo de ver tudo que ele fez. Ele não teve tempo. Porque o orgulho cegou ele. Porque o que ele queria que o Santo Jesus fizesse, o Santo Jesus não veio para fazer. Às vezes nós queremos que as coisas corram do nosso jeito. Que as coisas aconteçam como nós queremos. E se não acontece, as pessoas viram nossas inimigas, só porque não concordam conosco. Não é por aí. Amém? Jesus, Ele nos amou antes de qualquer coisa. E nos perdoou. Na cruz, Ele pediu ao Pai, não impute a eles esses pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só que nós hoje, eu pedi antes que quem fosse filho, levantasse a mão. Nós entendemos que o sacrifício santo de Jesus nos resgatou e nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual hoje somos livres. Cantamos aqui, somos livres, não é? E se somos livres, por que queremos agir ainda como escravos, ficando presos a sentimentos, a rancores? Lá, o Senhor tirou o povo de Israel, os hebreus, do Egito. Lá eles eram escravos. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Mas o que o Senhor preparou? O Senhor preparou para eles um tempo precioso, dizendo: vocês são meus filhos, e eu vou livrar vocês da morte. Preparem aí entre vocês cordeiros, comam entre a família. Não deixem nada, comam tudo. E com sangue, marquem os umbrais da porta. Para que quando o espírito da morte passar, aonde estiver a marca do sangue, ali ele não entrará. Porque o pecado, o rancor, leva à morte. E Jesus Cristo veio e deu até a última gota do seu sangue, para que eu e você fôssemos livres disso. Então não vamos mais voltar para o Egito, se prendendo a pecado. Que isso, Taninha? Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ela me fez. Então eu que sou pecador? Não. Mas se você não perdoa, a palavra diz que o nosso Pai, que está no céu, também não tem como nos perdoar. Amém? É uma manhã de nós avaliarmos dentro de nós qual é o pão santo que estamos comendo. Qual é
consagração, de liberdade, que podemos cantar livremente, sem peso no coração, sem consciência. Sabe? Eu vou voltar em Judas. Judas andou com o Senhor. Ele viu o Senhor fazer milagre. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu pessoas sendo livres de demônio. Ele andou. Não foi ninguém que contou para ele. Ele viu. Ele era um dos 12. Ele era um dos escolhidos. Ele estava com Jesus, ele era um discípulo. Sabe, o discípulo é um aluno, é aquele que está aprendendo para fazer igual ou melhor. Sempre um bom mestre quer que seu aluno o supere. É o maior prazer de um líder, é ver o seu liderado o superar. É dizer, nossa, obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada, porque ele está superando. Porque ela está me superando. Amém? E aqui Jesus estava andando com os seus 12 nessa consciência. Ei, vocês farão coisas maiores ainda do que eu. Ei, você aí que está sentado, fará coisas maiores ainda do que eu. Amém? Mas, se eu não consigo perdoar o meu irmão que está do meu lado, a qual eu estou vendo, como eu consigo dizer que ama a Deus, o qual eu não consigo ver? Amém? Não tem como eu dizer que amo a Deus se o meu coração está pesado de rancor. Nessa manhã, o Senhor nos chama para uma liberdade genuína, verdadeira e santa, que é através da libertação dos nossos sentimentos. Eu quero falar sobre aprisionamento de sentimento. Qual é a doença que Satanás tem colocado nesse século? Depressão. Depressão. A pessoa está bem, está correndo, daqui a pouco começa a ficar triste, começa a ficar apática, começa a ficar paralisada, e quando vai ver, está trancado no quarto. As pessoas não conversam mais uma com as outras, não pedem ajuda, parece que estamos sempre numa corrida, que todo mundo tem que ser melhor do que todo mundo. Mas nós vamos dizer nessa manhã, aqui não, aqui não, aqui não, porque o Senhor é bom. E Ele está cuidando dos seus filhos nessa manhã de Páscoa. Ele está cuidando dos filhos. Ele está dizendo, ei, sentem à mesa comigo. Ei, eu preparei a Páscoa para vocês. Eu estava ansioso a estar com vocês e comer essa Páscoa hoje. Eu ansiava estar com vocês. Maravilhoso. Maravilhoso estar aqui com o Senhor nessa manhã. Taninha, mas não seria um domingo de celebração? Sim, nós estamos celebrando a vida de Cristo. Amém? E a vida de Cristo, ela traz libertação. Verdadeiramente. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente serás salvo, livre. E para ser salvo, eu não posso carregar nada dentro, mesmo que aparentemente esteja tudo bem. Mesmo que na aparência nada esteja acontecendo, que o meu sorriso esteja sempre nos lábios, que meus olhos estejam sempre brilhando. Mas o Senhor está falando de uma coisa mais profunda. O Senhor está falando de mais. E nada errado em estar sempre sorrindo. Muito pelo contrário, nós devemos sorrir. Nós somos a alegria desse mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós devemos estar mesmo sempre sorrindo e alegres. Mas que seja genuíno. Genuíno. Verdadeiramente. Quando você for pego em alguma coisa, não receba ofensa. O Senhor tratou ontem comigo sobre isso. Ei, filha, não fica recebendo ofensa. Porque se você ficar recebendo ofensa e guardando ofensa, eu não vou poder ir com você aonde eu preciso ir, aonde eu quero ir. Não porque eu desisti, mas porque você não vai deixar. Porque você está preso em ofensas. Não fica preso em ofensas, em pessoas feridas, querendo ferir outras. Seja a diferença. Seja a diferença. Olhe as pessoas com os olhos de Cristo, não com olhares carnais. O olhar carnal nos impede de amá-las, mesmo com os seus defeitos e erros.
porque nós também os temos. Amém? Até a volta do Senhor, estamos aqui crescendo e avançando. Amém? Então, nós também os temos. Então, vamos parar, né? Porque a gente, às vezes, aponta, né, o dedo. Mas quando a gente aponta para um assim, tem 4 para a gente. A gente faz assim, olha aqui, ó. 4 estão virados para nós. Então, é mais fácil passar adiante, dizer, não, mas eu me coloco dessa forma porque fulano age assim. Eu me coloco dessa forma porque o Beltrano age assado. Não, não olhe mais para o outro. Olhe para você mesmo. E fala, Jesus, a tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça a ele que ele dá. E não lança no nosso rosto. Peça sabedoria ao Senhor. Se você não está conseguindo ter uma boa comunicação com alguém, não está conseguindo ter um bom relacionamento, não está conseguindo... Às vezes a gente fala assim, olha, mas eu não gosto do jeito dele, mas eu não gosto do jeito dela. Mas às vezes também tem alguém que não gosta do seu. Às vezes vai ter alguém que vai falar, olha, aquela menina ali é muito calada. Olha, aquela menina ali é muito falante. Olha, aquela menina ali não ri. Olha, a outra ri demais. Amém? Amém? Porque somos assim. Agora, se a gente começar a olhar com os olhos do nosso Pai, se a gente começar a olhar para o outro com o olhar de Cristo, será que a gente vai ter essa mesma imaginação? Ou será se quando eu começo a olhar para você com a intenção de ter um bom relacionamento, eu não vou começar a ver as coisas boas que você tem? Ou eu não vou começar a criar isso em oração em seu favor? Eu sempre digo que quando a gente tem qualquer questão com uma pessoa, se você começar a orar por ela, pode ter certeza, essa questão vai desaparecer. Porque a oração traz o amor de Cristo dentro do nosso. Então, dentro do nosso coração. Então, a gente não vai mais conseguir andar com aquela pessoa de uma maneira natural. Sabe por quê? Porque o Senhor começa a nos revelar coisas, a falar coisas sobre aquela pessoa. Olha, você sabe, você conhece a história dela? Eu costumo dizer que você começa a respeitar uma pessoa quando você tem uma conversa franca com ela e entende o passo dela. Aí você vai entender muitas atitudes que aquelas pessoas têm, por conta da história. Entenda a história. Sente, converse. Tânia, mas não tem como ter conversa. Ore. Porque a palavra diz, no que depender de nós, tenham paz com todos. Então, no que depender de mim, de você, precisamos ter paz. Precisamos ter paz. As pessoas são diferentes. Amém, glória a Deus. Já pensou se todo mundo gostasse de azul? O que seria do branco? Se todo mundo gostasse de preto, como é que seria? Amém? As pessoas são diferentes. E é isso que nosso Deus e Pai formou. É isso. É isso. A diferença. Porque nós não somos nenhum robozinho. Deus não nos criou para sim, senhor, não, senhor. Não, não é isso. Nós temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes. Mas o Senhor, dentro de um corpo, fez a família dele para nos respeitarmos e amarmos. Quem é mãe ou pai aqui? Levante a mão. Todos os vossos filhos são iguais? Mas são da mesma casa. Mas todos eles falam iguais? Gostam das mesmas coisas? Mas estão na mesma casa. Amém? E você deixa de amar um ou outro porque são diferentes? Por quê? Porque você ama a individualidade de cada um. Mesmo que um seja mais desafiador do que o outro. Tem filho que é mais desafiador do que o outro. Né? Tem filho que nos desafia mais a crescer, a esticar em amor, em graça, em favor. Tem filho que nos desafia. Mas aleluia, glória a Deus, estamos aqui. Estamos aqui para aprender com o Pai. Para amar. Então, por que é diferente? Nós vamos jogar fora? Por que não foi aonde você gostaria que fosse? Porque ainda não chegou aonde você gostaria que chegasse, nós vamos descartar?
O que é convencional? É muito individual isso daí, amém? Cuidado com isso, muito cuidado, porque nós podemos, sem perceber, descartar pessoas porque não tem a mesma fala, porque não tem o mesmo modo do qual você acha que é bom, não pensa da mesma forma. Ei, vamos começar a andar em amor. Vamos começar a andar em amor. Quando eu começo e decido, porque o amor é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão. Eu ainda não senti de perdoar, não vai sentir não, irmão. Não vai sentir não. Não vai sentir não, porque isso é carne. Amém? E nós militamos contra ela, o espírito. Amém? Isso é carne. E a carne quer ficar na sua zona de conforto, né? E às vezes, sem querer, estamos, sem perceber, cantando, né, aquela musiquinha. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Porque sou eu, é tudo eu. E aí você acha que é ofendido, mas aí você só está olhando para você. Já parou para olhar para os dois lados? Não, eu tive essa parte aqui. Essa parte aqui é a minha razão. E na minha razão, eu sento no trono da minha razão e ninguém me tira daqui. E a razão nos tira do lugar de amor, paz do Senhor. Porque você vai dormir, você vai comer, você vai fazer tudo. E a sua razão vai dizer para você, fala com fulano para buscar a sua validação, para dizer o quanto você está certo em agir sem amor. Em agir em desonra, em agir em desrespeito. Porque quando nós estamos agindo dessa forma, nós vamos sempre procurar alguém para dizer, você está certo, faça isso mesmo. É assim que você tem que fazer. Isso se chama validação. Uma pessoa que concorde com você para que você pegue força no seu erro. Conseguem ver alguém fazendo isso? O inimigo das nossas almas. Ele faz isso muito bem. Ei, não pede perdão não, boba. Você está certa. Olha como é que ela falou com você. Fala também com ela. Ó, passou e não falou com você. Você vai falar com ela? Deixa de ser boba. Ei, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus Cristo nos libertou. Ele nos tirou desse lugar. A maior exemplo de perdão que temos é dele. Ele serviu a Páscoa para Judas. Ele serviu a ceia santa para Judas. A sua última ceia. O inimigo estava sentado à mesa com ele. E ele não passou o cálice. E ele disse, ei, pula esse daí. Dá comida para ele não, que não presta. Você vê o Senhor nos ensinando. O Senhor nos ensinando, hein, meu filho? Se assente à mesa. Se assente à mesa com seu irmão. Se assente à mesa com aquele irmão que te ofendeu. E seja amor para ele. Porque o seu amor ensinará a ele. Daninha, às vezes não adianta nada, mas isso não é com você. A sua parte você está fazendo. No que depender de nós, tenha paz com todos. Amém? Isso não depende de nós. A nossa parte devemos fazer. Não é o que o outro faz que vai dizer quem nós somos. Nós somos o amor, o sal da terra. Precisamos dar testemunho disso. Ah, Tânia, mas você não viu lá na fábrica. Ah, se você vê lá na fábrica como é que é. Não, eu não vi, eu não trabalho lá. Mas sabe quem está vendo? O Espírito Santo de Deus. Tanto a parte do seu coleguinha, tanto a parte do seu chefe, mas ele também está vendo a sua. Amém? Aleluia. Amém? Ele está vendo. Daninha, mas você não sabe lá em casa como é que o meu marido é. Não sei mesmo. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que como mulheres, nós devemos orar pelos nossos maridos. Isso é o que eu sei. Tânia, mas ele é desafiador. Sim, mas você também não deve ser tão assim amorzinho, não é? Então vamos orar. Aleluia. Amém? Aleluia. Tânia, mas ele é difícil. Eu escuto muito isso, gente. Eu tenho um grupo de mulheres, eu escuto muito isso. Tânia, mas eu não sei como é que é. E eu deixo falar. E eu fico rindo. Eu só fico assim. E assim, é só meu sorrisinho. Eu deixo ela falar tudo que ela tem que falar. E aí quando ela termina de falar, eu falo, e a sua parte, querida? Nisso tudo. O que você está fazendo para mudar? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. O que você está fazendo para mudar essa situação?
Como você tem se portado para que essa situação não se repita mais? Qual o testemunho que você tem dado? Como você tem andado? Você tem andado como mais um no meio da multidão ou como meu filho escolhido e separado, do qual eu morri e ressuscitei por você? Qual é o testemunho que você tem dado, onde você tem passado? Qual é o testemunho? Tem visto o meu amor através da sua vida ou tem visto uma rebeldia? Uma pessoa que junta, uma pessoa que separa? Qual é o seu testemunho? Uma pessoa que quando tem um grupinho de fofoca você está lá junto? Ou aquela pessoa que diz, ei, isso não é bom e eu não estarei aí nesse meio? Porque Jesus não se detinha nas rodas dos escarnecedores. Quando ele estava em alguma roda, era para trazer para perto do Pai, era para libertar, para salvar e para curar. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? É isso que o Senhor me pergunta nessa manhã. O Senhor me perguntou isso nessa manhã aí. Aonde você tem parado? Você tem feito a diferença? O seu sorriso tem libertado pessoas? Daninha, mas eu não sou muito de rir. Vamos aprender nessa manhã. Amém? Vamos aprender nessa manhã. Faz assim, ó. As canjiquinhas aparecendo, os branquinhos todos aparecendo. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver felizes. E quando a alegria do Senhor transborda... Cadê tua risada? E quando a alegria do Senhor transborda, credo. E quando a alegria do Senhor transborda na nossa vida, quando a gente chega em algum lugar, a depressão sai. Amém? A tristeza sai. Amém? Porque a gente traz a novidade de vida. Agora, Taninha, todo lugar vai acontecer? Não, tem gente que pode se incomodar. Tem gente, para que tanta alegria? Por que ri tanto? Por que está tão alegre? Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não vamos nos importar com isso. Amém? Nós não vamos nos deter nisso. Porque quando uma pessoa, de repente, possa se incomodar por você ser tão alegre, é porque ela está precisando disso na vida dela. Então, olhe ela com o olhar de Cristo. Não julgue. Não jogue ela fora. Não se separe dela. Mas pense, provavelmente, o que tem na minha vida é o que está precisando na vida dela. Então eu vou orar por ela, até ter uma porta de entrada para que eu possa fazer a diferença. Também não force essa entrada, seja respeitoso. Devemos respeitar as pessoas, amém? Somos filhos de Deus, mas Jesus nos ensina a ser respeitoso. Então se a pessoa ainda não está preparada para aquilo, não force. Continue com a sua alegria santa e genuína, e uma hora o Senhor pega ela. Amém? Uma hora aquilo ali é quebrado. Uma hora aquilo ali é desfeito. Mas o Senhor está me falando aqui agora, nesse momento que eu estou falando isso tudo. E o Senhor diz para mim que é a respeito aqui de famílias. Perdão. Ele ceiou com a sua família, com seus 12, com os discípulos, com a família que ele escolheu, com a família que ele andou na terra. Como você tem andado com a sua família? Como tem sido lá em casa? Será que você diz, mas eu não estou ofendido não, nem magoado. Fiquei chateada. Fiquei chateado do modo como ele fez, do modo como ela fez. Mas aí, também está para lá e eu estou para cá. Está tudo bem. Ou então você diz assim, perdoar, eu perdoei, só não quero mais relacionamento, porque eu não vou dar chance de fazer comigo de novo, já fez uma. Mas o Senhor está falando aqui, de laços de sangue. Como é que eu vou andar dessa forma? Como eu vou andar naquilo que o Senhor tem para mim? Se eu não consigo perdoar genuinamente o meu próprio sangue. Manhã de perdão. Manhã de reconciliação. Aleluia.
Eu falei, meu Deus, Pai, domingo de Páscoa. Ai, ai. O homem pecou, em Romanos 5:12 está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só ofensa veio a juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça para toda justificação da vida. Um homem pecou. E toda a humanidade pecou. Mas também um homem só nos justificou. E sobre a graça dele hoje, somos salvos, somos feitos justiça de Deus. Amém? Então, a morte, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Nos livrou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e através disso nos fez livre. Então, não estamos mais praticantes de pecados. Podemos derrapar. Não é porque você dormiu numa garagem que você virou carro. Amém? Então, um dia você pode cometer um erro, mas correr e se arrepender. Corra e se arrependa. Corra e perdoa. Corra. Essa é a manhã que o Senhor está nos chamando para fazer isso. Ei, filho, ei, eu estou te chamando. Corra, corra. Aleluia, aleluia. O Cordeiro de Deus. Em João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tira o pecado do mundo. Então, se Jesus tirou o pecado do mundo, e se nós somos filhos de Deus e estamos em Cristo, e eu quero ler isso aqui para você, aleluia. Ele nos transportou de um lugar de morte. Colossenses 1:3 diz: e ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. 1:13, perdão. Colossenses 1:13. Nos deu Deus sua graça redentora. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. O pecado quer nos matar, mas Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna. É esse lugar que o Senhor nos chama essa manhã para estar. Um lugar de vida eterna, um lugar de libertação, um lugar de luz, um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de redenção, um lugar de bem dizer e não maldizer, porque a palavra diz bem dizer aos seus inimigos: abençoais os seus inimigos, não amaldiçoai. Às vezes alguém faz alguma coisa com a gente e a gente diz logo: vou pegar ele, vou fazer, vou acontecer. Bem dizer, abençoar, não amaldiçoar. Não, Taninha,
Eu não sei como fazer isso. Aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar e não vai lançar no seu rosto. Amém? Em Efésios 2:8 está assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a graça é dom de Deus, não vem de vocês, não vem de mim, é dom de Deus, pela graça. Pela graça. Não tem nada que eu e você possamos fazer, mas Jesus Cristo já fez tudo. Você recebe essa graça, você recebe esse favor. Aleluia, aleluia, oh glória. Porque quando eu quero andar assim, 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso, porém, vem de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? Isso é de Deus. Nós estamos em Cristo. Aleluia! As coisas velhas passaram. Então, se passaram, como é que posso estar presa em mágoa? Se passaram, como é que eu posso estar preso em rancor? Se passaram, como é que eu posso estar presa na minha razão? Se fizeram novas, se não sou mais eu que vive, aleluia, mas Cristo vive em mim, ó glória. Eu não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive. Não é mais o meu achismo, não é mais as minhas atitudes, não são mais os meus pensamentos, não são mais os meus direitos, mas o de Cristo. Eu quero dar testemunho de Cristo na terra. Eu quero andar como Cristo, então eu tenho que deixar o meu eu de lado. Manhã de Páscoa. Oh glória. Vocês me amam? Amém? Porque eu amo vocês, porque nós vamos morar no céu. Amém? E lá não vai ter ponto de correr não, vai ter que passar toda hora um pelo outro. Não tem um parente longe, não tem um parente que se mudou, não tem o filho que foi para outro lado, não tem isso. Não tem o pai e a mãe que está longe, eu não preciso mais falar. Ei, Daninha, mas você não conhece a minha mãe. Se eu falar uma coisa aqui para ela, lá fora todo mundo vai ficar sabendo. Mas é sua mãe. Mas é sua mãe. Daninha, minha mãe é uma pessoa desafiadora. Mas é sua mãe. Daninha, meu pai é um homem muito duro. A melhor coisa que eu fiz foi não ter mais relacionamento com ele. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Deus nos chama de filho. Você também quer parar de ter relacionamento com Deus? Então, como pode só imaginar não ter relacionamento mais com o pai e nem com a mãe? Amém? Aleluia. O Senhor nos chama nessa manhã a um lugar de honra, a um lugar de reconciliação. Não se trata do que a pessoa fez ou deixou de fazer, e quem ela é ou deixa de ser. Se trata de mim e de você, sabendo como filhos de Deus devemos andar em honra, em amor, em paz, justiça e alegria. Amém? Ele está falando da família. Daninha, a minha irmã e o meu irmão fez uma coisa muito feia. Eles continuam sendo seus irmãos. Olha para o lado. Olhe para o lado. Olhe para os olhos um do outro aí. Olhe com intenção. Olhe com amor. Olhe com intenção. É bom, não é bom? É bom saber que você não está sozinho, não é? De repente o seu irmão e a sua irmã de sangue, você não consiga ter esse relacionamento, não é? Mas deixa eu te falar. O Senhor fala assim: nós temos o poder para perdoar pecados.
Libere seu irmão e sua irmã aí agora. Feche seus olhos. Libere eles. Libere seu irmão e sua irmã agora. Pai, eu declaro o meu irmão livre de toda influência maligna. Eu declaro a minha irmã livre de toda influência maligna. Eu declaro a mente deles livres, uma mente de Cristo, uma mente transformada pelo poder da Tua palavra, Pai. Senhor, se eu ainda não consegui, através da Tua palavra, alcançar o coração deles, Senhor, envia ceifeiros, envia pessoas para alcançar o coração deles. Eu declaro eles livres. Livre de todas as amarras, livre de todo o agrilhão, livre de toda a maldição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a minha família salva, a minha família liberta. Em nome de Jesus, eu declaro o meu pai salvo. Eu declaro a mente do meu pai livre. Em nome de Jesus. Eu declaro ele se chegando e se rendendo aos seus pés e vivendo o melhor que você tem para ele nessa terra. Eu declaro, Pai. Ah, Senhor, eu amo meu Pai. Eu amo meu Pai e eu me rendo a Ti por ele, Jesus. Oh, glória! Pai, eu amo a minha mãe. Eu declaro, Senhor, que ela não comerá do fruto amargo que ela está semeando, mas eu declaro ela se arrependendo rápido e voltando para o lugar. Eu declaro a mente da minha mãe livre. Eu declaro ela desfrutando do melhor de Deus na terra, comendo o melhor de Deus na terra. Eu declaro ela curada e sarada, porque o Teu sangue na cruz a fez curada e sarada. Eu declaro a minha mãe livre de todas as amarras. Em nome de Jesus, eu declaro ela com as emoções estáveis, com uma mente livre, transformada pelo poder da Tua palavra. Espírito de depressão, saia do meio da minha família agora, em nome de Jesus. Espírito de discórdia, de desunião, de divisão, saia do meio da minha família agora, em nome de Jesus. Eu sou a boca de Deus. Eu sou a sal da terra, eu sou a luz do mundo. Eu me levanto como coluna da minha família e declaro eles livres, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, reia, o Senhor fala, suba. Tome a terra prometida. Ei, tome a terra prometida. A tua família, os seus. Não quero só você estar aqui nesse lugar. Desejo que ele também esteja. Desejo também que ela esteja. Tânia, mas eles são da igreja. Tu não sabe não, eles são da igreja. Pior de tudo é que eles são da igreja. Amém? Que a luz do Senhor entre no coração deles. Que aonde não tinha revelação, que a revelação entre. Que aonde não tinha chegado a palavra que liberta, que cura, que salva, que despedaça jugo, chegue. Aleluia. Que o entendimento dele se abra, que o entendimento dela se abra, que os olhos espirituais dele se abram, em nome de Jesus. Ei, transformação de mente. Transformação de mente. Amém. Aleluia. Metanoia. A palavra entrando. A palavra entrando. O jugo saindo. Os grilhões se quebrando. Libertação chegando. Conhecimento. Sabe, eu quero nessa manhã, se você pudesse colocar de pé, adorar o Senhor de todo o seu coração, pensando naqueles